turma, boa noite. Nós vamos dar início hoje a mais uma aula da disciplina de Estado, Classes e Movimentos Sociais, tá? Hoje nós vamos dar continuidade ao tema da última aula que nós falamos sobre movimentos sociais, né? Começamos a introduzir um pouco esse tema, hoje a gente vai se aprofundar nele. Só que na última aula a gente falou também sobre a questão dos sujeitos coletivos, mas hoje nós vamos falar mais sobre o fruto desses sujeitos coletivos, né, que são os movimentos populares e os movimentos sociais, enquanto manifestações dessas classes subalternas. Lembrando que o texto de referência para essa aula é aquele que eu deixei disponível na semana passada, da Marina Maciel Abreu. Eu entendo que aquele texto ele tem uma linguagem mais sociológica, né, mas nós vamos destrinchá-lo aqui nos aspectos que nos interessam para tratar desse assunto, tá bom? Então, fiquem atentos, qualquer dúvida podem tirar. Espero que vocês possam dar algum feedback, né, a respeito das aulas. Se tem alguma dificuldade de entendimento, algo que queira tirar dúvida, destacar, fiquem à vontade, tá? Bom, aqui. Se a gente fosse situar, né, trazer um resgate mais ou menos daquilo que a gente já tratou semana passada, nós vimos na aula passada que as classes sociais se configuram enquanto sujeitos coletivos. Então, a gente aprendeu a diferença entre o sujeito individual e o sujeito coletivo. Peraí, deixa eu passar aqui. Entre o sujeito individual e o sujeito coletivo. E como esses sujeitos coletivos se organizam a partir da classe, do grupo e dos estratos sociais aos quais pertencem em torno de suas próprias demandas. Então, aqueles sujeitos sociais, ou seja, são pessoas que, ao identificarem que possuem características em comum, elas se unem em torno de um único interesse, elas se tornam sujeitos coletivos. E a forma que esses sujeitos coletivos encontram para lutar pelas suas necessidades é através dos movimentos sociais ou populares. Hoje nós vamos entender a diferença entre o movimento social e o movimento popular. Um é gênese do outro, ou seja, um surge a partir do outro. Primeiro vieram os movimentos populares, e esses movimentos populares, com o passar do tempo, à medida em que eles vão se sofisticando e se organizando, eles vão constituir os primeiros movimentos sociais, tá? Então não confundam essas duas coisas. Hoje o que nós vamos ver é a diferença entre esses dois movimentos e como eles se configuram enquanto expressões das demandas das classes subalternas, tá? Então a gente já viu o que é Estado, as teorias sobre o Estado. A gente entrou na questão das classes sociais, a gente viu o que é classe social, como essas desigualdades de classe se configuram na sociedade capitalista, e hoje nós vamos ver como essas desigualdades de classe geram movimentos, né? Vão gerar movimentos populares e movimentos sociais, como uma forma de buscar respostas às demandas dessas categorias populares, tá bom? Bom, primeiro nós vamos tratar dos movimentos populares, né? Esses movimentos populares, eles são espaços de organização das classes subalternas. Eu estou aqui usando o conceito de classes, né? Classes subalternas, como se houvesse mais de uma classe subalterna que não contemplasse uma definição única em classe trabalhadora, porque vários autores discordam dessa ideia de que a classe trabalhadora é homogênea. Né? Na verdade, eles dizem que existem vários estratos subalternos dentro da sociedade. Então, eu coloquei classes subalternas porque, dependendo do entendimento, você pode sim considerar que existem vários estratos subalternos dentro da sociedade. Então, por exemplo, você pode considerar que existe só a burguesia e o proletariado, que existe só a classe dominante, a classe dona dos meios de produção e a classe trabalhadora, mas você também pode considerar que dentro dessa classe trabalhadora existe a classe média, existe a classe mais baixa, existe aqueles trabalhadores informais e aqueles que estão à margem desse mercado de trabalho. Então, nem sempre o conceito de classe trabalhadora abarca a diversidade dessas populações que são subalternas, certo? Então, feito esse adendo, o que seria o movimento popular, né? Diferente do movimento social. O movimento popular é fruto das contradições
sociais e econômicas do sistema capitalista, podendo o movimento popular ser um agrupamento de comunidades carentes que ocupam uma área urbana ou rural, né? Como também ele não pode ser um movimento de classes abastadas que estão defendendo uma pauta propositiva. Então, o movimento popular, ele se caracteriza por ser um movimento de classes baixas, de populações mais empobrecidas, mais desfavorecidas, que se encontram mais à margem do acesso aos direitos sociais, aos benefícios, né, da inserção no mercado de trabalho formal. São populações que, devido muitas vezes às suas condições de existência, de identidade, se encontram marginalizadas, por exemplo, sem tetos, algumas manifestações indígenas, né, que não se configurou no movimento indigenista, que é um movimento social, mas enfim, vários indivíduos, populações de bairros de periferia, de comunidades afastadas dos centros, que não têm boas condições de saneamento, de transporte. Quando essas populações empobrecidas, essas populações subalternas, elas se unem em torno de uma movimentação que gira em torno ali de uma demanda, que elas fazem manifestações, que elas se organizam de alguma forma, elas estão constituindo um movimento popular, tá? Então, deixa eu destacar aqui rapidinho para vocês. Então, o movimento popular, ele é fruto dessas contradições sociais, tá? Não esqueçam isso. E econômicas do sistema capitalista. As pessoas, elas não protestam à toa. Elas protestam porque elas se veem afetadas por esse sistema que elas vivem, esse sistema capitalista. Ainda que elas não disponham dos recursos intelectuais para conceber que eu vivo num sistema capitalista, então é por isso que a minha vida está dessa maneira, por isso que me falta recursos tais e tais. Não, quase sempre as pessoas elas não têm essa consciência plena do que é o monopólio das forças de produção, mas elas sabem que se encontram em uma situação de exclusão. E é a consciência dessa situação de exclusão que as mobiliza a se unirem e se movimentar, né, certo? Podendo o movimento popular ser um agrupamento de comunidades, né, que ocupam uma determinada área. E ele também não pode ser um movimento de classes abastadas, né? Geralmente o movimento popular, ele se refere a classes mais desfavorecidas. Aí aqui tem alguns exemplos, né? Movimentos de sem-tetos, movimentos revolucionários, movimentos dos atingidos por barragens, o movimento sem terra, né? Se bem que o movimento sem terra ele já é um pouco mais estruturado, mas em alguns lugares ele se manifesta enquanto um movimento popular mesmo, né? Porque ele é muito amplo, então nem sempre ele se limita à questão de ter ali um CNPJ, uma sede, enfim. Mas lá para frente a gente vai ver algumas dessas manifestações, né? Alguns exemplos, tá bom? Bom, esse movimento popular ele é um sujeito coletivo, ou seja, né? Deixa eu passar aqui para vocês. Ele é um sujeito coletivo, oriundo das contradições econômicas desse sistema e em confronto com esse sistema. Ou seja, ele está em direto confronto com o sistema capitalista. Se o sistema capitalista ele é baseado no monopólio, naqueles que são donos dos meios de produção, aqueles que são donos dos principais recursos dentro da sociedade, aqueles que ditam as regras na economia, na política, na ideologia, na cultura, existem movimentos que fazem frente a esse domínio elitista, né? Esse domínio da dita burguesia. Esses são os movimentos populares e os movimentos sociais. No entanto, como a gente já falou e reforçando, esses movimentos populares, eles não têm tanta organização quanto os movimentos sociais e eles são movidos por necessidades mais imediatas, digamos assim. Então, por exemplo, o movimento sem terra, ele visa a reforma agrária. Mas digamos ali que uma manifestação em um bairro, uma comunidade por asfaltamento, ela está visando uma infraestrutura imediata. A reforma agrária é uma pauta mais ampla,
né? A infraestrutura é uma pauta mais imediata. Então, isso é a diferença básica entre os movimentos sociais e os movimentos populares. Alguns têm as pautas mais imediatas, outros têm pautas mais estruturais, mais a longo prazo, que mexeriam mais na estrutura mesmo, nos fundamentos da sociedade. Esse movimento social é um movimento não institucionalizado. Então, preste atenção nessa característica dos movimentos populares. Eles não são institucionalizados, ou seja, ele não possui um CNPJ, quase sempre eles não possuem uma sede, eles não possuem uma rotina administrativa de reunião, eles não possuem uma pauta política definida ali, muitas vezes, né? Não tem uma plataforma política, ideológica. Eles são expressões ali momentâneas, né, daquela situação de revolta coletiva, formado pelas camadas pobres, como a gente já viu. O movimento popular é um sujeito histórico, fruto dos reflexos das contradições da estrutura econômica. O que significa dizer que o movimento popular é um sujeito histórico? A gente já vinha falando nas outras aulas que todos nós construímos e reconstruímos a história cotidianamente. Nós somos frutos da sociedade que nós vivemos e a sociedade que nós vivemos é fruto das pessoas que a constituem. Essa sociedade ela está em constante movimento e mudança. Ou seja, a história ela está o tempo todo sendo construída, ela está o tempo todo em movimento. Né? Essa sociedade é o plano de fundo da história que está acontecendo. Todos nós, por menor que seja a nossa participação política, econômica, todos nós somos sujeitos históricos. Nós somos sujeitos históricos na nossa individualidade. Eu, enquanto sujeito, enquanto cidadão, enquanto uma pessoa na minha vida privada, eu sou um sujeito histórico. E eu, coletivamente, enquanto trabalhadora, enquanto pertencente a uma classe profissional, enquanto uma pessoa que pertence à classe trabalhadora, eu sou um sujeito coletivo. Se eu me uno com outras pessoas em um movimento e eu faço história a partir desse movimento, eu sou um sujeito histórico. Então, o sujeito histórico também são os sujeitos coletivos, não só as pessoas ali na sua individualidade, tá? Aqui tem alguns exemplos para vocês verem o que seriam esses movimentos populares, né? O que são essas agregações de pessoas em volta de uma única necessidade. Aqui nós temos o MTST. Peraí, gente, desculpa. Deixa eu marcar aqui para vocês. Aqui a gente tem o MTST, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Esse Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, apesar de ele já contar com algum apoio ali de outras instituições, ele surge ali, eu acho que nos anos 80, se eu não me engano, e até hoje ele ainda tem uma base muito mais popular do que institucional. Ele é formado por pessoas que se veem ali excluídas, né, da questão da moradia, que fazem parte do déficit habitacional que o Brasil tem, pessoas que não conseguem pagar um aluguel, não conseguem ter acesso a uma moradia digna, e essas pessoas se associam a esse movimento. Então, elas vão entrando no movimento, elas vão se identificando e vão entrando, e elas vão invadindo, muitas vezes, prédios abandonados, terras improdutivas que estão ali abandonadas para construir casas. Então, esse movimento ele não tem assim, aquela articulação de base institucional tão formulada, não tem uma sede, não tem um escritório, não tem um CNPJ, não tem uma lei que o regulamenta exatamente, entendeu? Então, é um movimento popular. Quando várias pessoas, independente se elas fazem parte de partido político, de entidades de classe, se elas são professores, se elas são pais, são estudantes, mas elas se unem em torno de uma reivindicação em torno da educação, elas estão fazendo um movimento popular. Ou seja, são pessoas que na sua individualidade perceberam que havia uma demanda em comum junto com outros, né, outros indivíduos que também se sentiam afetados e se juntaram e foram ali e fizeram uma manifestação em torno de uma única demanda. Então, essas passeatas, esses movimentos, muitas vezes que a gente vê, pela saúde, pela educação, pela segurança, pela paz, são movimentos populares. Aqui tem o movimento Passe Livre, né? Aquela manifestação pela diminuição da passagem feita por estudantes há um tempo atrás aqui no Brasil. Isso também configura movimentos populares. O movimento dos atingidos por barragens, que é muito parecido também com a constituição do MTST. Né? São pessoas que, ali devido àquela situação emergencial, de elas
terem a sua casa, a sua vida, a sua produção diretamente atingida pelas barragens, né, pelo rompimento das barragens e pela construção dessas barragens, elas se unem em torno desses movimentos, né? Desse movimento agora que já começa a se estruturar. Caso esse movimento ele ganhe uma plataforma política, um projeto de sociedade, um CNPJ, algo que o estruture mais enquanto uma instituição, ele se torna um movimento social. Enquanto isso, ele é um movimento popular, tá? Então, as duas coisas elas são parecidas, mas elas têm essas diferenças básicas. Aqui a gente tem uma manifestação política, né? Para tirar um presidente, para pedir uma melhoria de condições na nossa organização política, pedir uma reforma da Previdência, reforma trabalhista, reforma política, pedir impeachment, essas coisas são movimentos populares também. Essas pessoas que estão se reunindo aqui, elas estão aqui nessa avenida, estão aglomeradas, né, protestando, porque elas se sentem identificadas, se sentem afetadas pela mesma questão. Mas não que elas pertencem, que elas são membros de um determinado movimento social. Isso é um movimento da população, tá? Prosseguindo aqui, eu trago de uma forma mais reforçada, né, o conceito de movimentos sociais, segundo a Maria Glória Gon, que é uma autora que nós vamos estudar a partir da próxima aula. Eu já tinha trazido esse conceito para vocês na aula passada, mas ele é sempre bom de a gente revisitar, tá? Para deixar esse conceito de movimento social bem fresco aqui na nossa mente. Movimentos sociais são práticas de pressão, ações que expressam uma nova sociedade política, reveladores de uma forma de associativismo renovado. Não são, pois, agentes de transformação para um outro modo de produção, mas para uma outra ordem social, dentro do próprio capitalismo, menos selvagem, mais igualitário. Aí aqui vocês podem destacar o momento em que a Maria Glória Gon, ela vem dizer que esses movimentos sociais, eles são formas de associativismo renovados. Os movimentos sociais, agora a gente já está falando deles, né, não mais dos movimentos populares. Esses movimentos sociais, essas formas mais estruturadas, mais institucionalizadas, mais organizadas em torno de demandas dessa classe trabalhadora, das classes subalternas, como quiser definir, eles são formas de associativismo que surgem a partir do capitalismo. Antes do capitalismo, nos primórdios ali da humanidade, até nos séculos passados mais recentes, não haviam esses movimentos sociais. Os movimentos sociais são fruto do surgimento da classe trabalhadora. E quando é que surge a classe trabalhadora? A partir da Revolução Industrial, a partir da ampliação do capitalismo ali no século XIX, quando surge uma classe assalariada. Vocês lembram que a gente já falou como foi o surgimento da industrialização, da Revolução Industrial, como que ela impactou no surgimento da classe trabalhadora, né? Então, a partir daquele contexto, quando esses trabalhadores começam a se mobilizar em torno da melhoria de suas condições de trabalho, melhoria das suas condições de vida, e eles começam a formar sindicatos, começam a formar movimentos de trabalhadores mais organizados, aí começam a surgir os movimentos sociais. Então, eles são formas renovadas de associativismo. Porque isso não quer dizer que antes das fábricas, antes do capitalismo, as pessoas não se associassem em torno de seus interesses. Claro que isso sempre existiu. As pessoas sempre se reuniram para protestar em torno daquilo que lhes afetava. Porém, os movimentos sociais, essa forma específica de manifestação, esse sujeito coletivo que a gente está falando, mais institucionalizado, ele surge a partir da Revolução Industrial, a partir do surgimento de uma classe trabalhadora assalariada. Essa é uma peculiaridade do movimento social. Não são, pois, agentes de transformação. Porém, ela vem ressaltar, né, a autora aqui nesse trecho, ao dizer que eles não são agentes de transformação para um outro modo de produção, ela está querendo dizer que esses movimentos sociais não têm a capacidade de eliminar o capitalismo.
Então, por mais que eles surgem pelo fato de as pessoas se sentirem afetadas por esse sistema, esses movimentos sociais não têm a capacidade de eliminar esse sistema desigual, esse sistema de exclusão, de exploração. O que eles podem fazer é tentar criar um capitalismo menos selvagem, ou seja, a gente vive nesse sistema. Nós, enquanto trabalhadores, enquanto classes subalternas, nós não temos condições de revertê-lo. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode se unir, se manifestar e se organizar institucionalmente para tornar esse nosso sistema mais humano, menos selvagem, mais igualitário. É por isso que esses movimentos sociais, em sua grande parte, demandam políticas públicas. Por exemplo, o movimento de mulheres, o movimento feminista, o movimento negro, o movimento de índios, né, indigenista, o movimento da pessoa com deficiência, o movimento em defesa da criança e do adolescente, o movimento ambientalistas, dos trabalhadores, enfim, todos eles, em sua grande maioria, têm nas suas pautas de reivindicação políticas públicas e sociais. Políticas públicas e sociais não são revolucionárias. Elas não têm o potencial de transformar a ordem econômica e política. Elas são amenizadores da desigualdade, tá? Então, acho que por isso que a autora ela ressalta esse aspecto. Olha, esses movimentos sociais, eles não têm essa capacidade de reverter o capitalismo. Nenhum movimento social, por si só, vai ter a capacidade de eliminar a exploração do homem pelo homem. Mas ela pode tornar esse sistema, as formas de viver, as formas de se relacionar, as formas de trabalhar, mais humanizadas, menos selvagens, né? Mais igualitárias. Isso a gente precisa ter em mente, porque às vezes a gente acha que o movimento social ele tem uma capacidade, uma responsabilidade política maior do que a que ele realmente tem. E na verdade não, né? Na maioria das vezes as pessoas estão se reunindo ali em torno de políticas públicas, coisas que possam amenizar a condição de vida daqueles que se sentem representados, né, e que são representados por esses movimentos. Então, por exemplo, se a gente está falando do movimento de mulheres, movimento feminista, o movimento feminista não tem a condição de eliminar o capitalismo. O que ele busca são leis, são políticas públicas que melhorem a condição de vida e trabalho das mulheres, que consiga prover relações sociais menos machistas, né, menos opressoras, menos violentas. Da mesma forma, o movimento ambientalista, né, ele prevê políticas e leis que protejam o meio ambiente, enfim, a gente vai já ver exemplos desses tipos de movimento. Continuando essa questão de definição, a gente pode dizer que um movimento social é uma denúncia de algo que acontece em uma sociedade. Ele propõe melhorias, né, que são reivindicações. Quando um movimento reivindica, ele está propondo melhorias. Reivindicações são sugestões. Quando aquela população, aquele grupo está dizendo, olha, tal situação poderia melhorar nesse e naquele aspecto. Então, essas reivindicações, elas são proposições de melhoria dentro da sociedade. Essa categoria de movimentos sociais é ampla e pode congregar organizações voltadas para a promoção de interesses morais, éticos e legais, né? Então, podem ser entidades voltadas para a defesa de direitos humanos, a alteração radical ou violenta da ordem dos sistemas normativos, políticos, econômicos vigentes. Então, existe uma gama muito ampla que abarca os movimentos sociais. O movimento social ele pode abarcar uma questão de identidade, né? Identidade de gênero, identidade de raça, identidade sexual, identidade cultural, enfim, né? Existem vários movimentos ligados a essa questão de identidade. O movimento social ele pode abarcar questões trabalhistas, por exemplo, a CUT, esqueci o outro movimento que lida com trabalhadores. Por exemplo, o movimento de trabalhadoras quebradeiras de coco, né? Mulheres quebradeiras de coco. É um movimento que tem a ver com um duplo aspecto. Tanto com o aspecto de elas serem mulheres, como elas serem trabalhadoras rurais quebradeiras de coco, né?
Eu vou até fazer um aspecto exemplificando, né, esses movimentos sociais aqui no Maranhão, a partir da próxima aula, para vocês conseguirem localizar mais como que eles estão tão presentes na nossa vida, né? Assim também como esses movimentos sociais, eles podem abarcar questões políticas. Então, por exemplo, um movimento que visa mudar a ordem política, seja de uma forma pacífica ou um pouco mais violenta, são movimentos sociais também, contanto que eles sejam, lembrem, organizados e institucionalizados, né, que tenham uma plataforma política, tá bom? Eu vou ver se eu faço um vídeo adicional para vocês, mostrando, dando um exemplo de uma plataforma política, de um movimento social, para vocês poderem se situar, tá bom? Aqui nós temos exemplos de movimentos sociais. Esses sim são mais organizados, mais estruturados, enfim, né? Então, você tem aqui a CUT, que é a Central Única de Trabalhadores. A CUT é um dos maiores entidades, né, um dos maiores movimentos que representam esses interesses de trabalhadores. Reúne assim as diversas categorias, né, desde operários até profissionais liberais, enfim. Aqui nós temos a articulação dos povos indígenas do Brasil, assim como o movimento negro é um movimento ligado à questão da identidade étnico-racial, tá? Aqui nós temos o MBL, que é um movimento mais da direita, né? Então nem todo movimento social é da esquerda. A gente tem aquela visão formada, né, às vezes muito preconceituosa, de que o movimento social ele tem um viés socialista, ele tem um viés comunista, ele visa somente a política pública, ou então ele é só de esquerda. E não, né? Existem movimentos sociais também da direita. Um exemplo é o movimento Brasil Livre, né? Que foi um movimento que focou muito na reforma política do Brasil, que apoia reformas de cunho liberal. Não é muito ligado à classe trabalhadora, é mais ligado à classe média e à elite, mas é um movimento social, é uma organização institucionalizada, que é um sujeito coletivo e que é também um sujeito histórico, a gente não pode negar, né? São fatos que intervêm, que mudam a história do país e que a gente está sujeito a eles também. Todos nós somos participantes dessa mudança histórica, né? Tanto faz se da esquerda ou da direita, a favor das reformas, contra reformas, né? E aqui nós temos movimento de mulheres. O movimento de mulheres, ele é uma pauta identitária de gênero que ele condensa várias organizações em torno dos interesses femininos, né? Que são institucionalizadas. Então a gente não pode dizer assim, o movimento feminista tem um CNPJ. Não, mas existem várias organizações institucionalizadas, organizadas em torno da defesa dos direitos das mulheres. Então a gente considera o movimento feminista um movimento social de alcance mundial, né? Um dos maiores movimentos sociais da atualidade, dentro desses novos movimentos sociais, né, que a gente vai ver também, quando a gente for estudar a obra da Maria Glória Agão, agora na segunda unidade, a gente vai ver esses novos movimentos sociais. Um deles é o movimento feminista. Peraí, deixa eu passar aqui. Existem 3 grandes tendências quando a gente está falando dos movimentos sociais. São 3 grandes visões que dizem, afinal de contas, né, do que se tratam esses movimentos sociais. Qual é o objetivo deles, como que eles se caracterizam, em torno de que eles giram, afinal de contas. Bom, a primeira visão a respeito dos movimentos sociais é a visão culturalista. O que essa visão culturalista fala? Ela vem atribuir às dimensões culturais e simbólicas a primazia na definição da conduta dos agentes sociais. Ela destaca, né, as formulações do Alain Touraine, Klaus Hoff e outros. Então, desculpa, gente, que eu me distraí aqui um pouco. Vou destacar aqui para você. Essa definição, essa visão culturalista, ela diz
que o que faz com que as pessoas se agreguem em torno de um único interesse são a sua identidade cultural e simbólica. Então, o que faz as pessoas se unirem em torno de um movimento social é muito mais do que a classe a qual elas pertencem. É muito mais do que o fato de nós sermos trabalhadores, é muito mais do que o fato de nós termos aquela mesma condição de vida econômica e social. O que faz com que as pessoas se aglomerem em torno de um movimento social é a sua identidade cultural e simbólica. Então, por exemplo, vamos falar aqui do movimento feminista, vamos falar do movimento negro, né, para usar um outro exemplo. Eu me agrego em torno desse movimento porque eu me identifico simbólica e culturalmente enquanto uma pessoa negra. Então, não é a minha questão de classe que me levou a fazer parte desse movimento. Não é o fato de eu, enquanto uma pessoa negra, ganhar menos que uma pessoa branca, enfim, que me levou a esse movimento. Não foi a questão econômica, foi a questão cultural, a questão simbólica e identitária. Então, eles acreditam que é a identidade que você carrega que determina se você quer ou não fazer parte de um movimento social. Essa visão, ela não leva muito em conta as desigualdades de classe, né? Ela não é muito focada na questão mais econômica, enfim, mais produtiva, mais trabalhista, não. Elas acham que isso já é uma questão muito superada, né? Esses autores aqui, o Alain Touraine, Klaus Hoff, enfim, os defensores dessa visão, eles acham que as ideias de Marx, elas já estão um pouco ultrapassadas, que elas não contemplam mais essa sociedade moderna que a gente vive. Para Touraine, os movimentos sociais são o coração da sociedade, são agentes de sua própria história. Então ele não acha que o movimento social é um sujeito dentro da história da sociedade. Eles acham que esses movimentos sociais são agentes da sua própria história. Eles não são coadjuvantes, eles são os protagonistas. Então ele acredita que quem tem o potencial de transformar, de mudar essa sociedade, são os movimentos sociais, ou seja, eles são o coração dessa sociedade que necessita e está em constante processo de mudança. Eles também acreditam que os movimentos sociais procuram resgatar uma historicidade dilacerada pelo capitalismo. O que significa que essa historicidade dos movimentos sociais foi dilacerada pelo capitalismo? Significa que o capitalismo ele retirou grande parte da força, do protagonismo, da importância histórica que os movimentos sociais tiveram dentro da sociedade. O mercado, o capitalismo, né, a mídia, eles tentam minimizar a importância e o impacto que os movimentos sociais tiveram. Então, por exemplo, se hoje nós temos leis trabalhistas que nos protegem, se nós temos um salário mínimo, se nós temos uma carga horária limite, se nós temos uma carteira de trabalho, férias, enfim, tudo isso foi fruto das conquistas do movimento social de trabalhadores. Porém, o capitalismo ele tenta fazer com que esse protagonismo histórico do movimento de trabalhadores não apareça. Então a gente esquece que tudo isso que nós temos, os nossos direitos, são fruto de movimentos sociais. E esses movimentos sociais, eles requisitam esse protagonismo. Eles são necessários para mostrar que as classes subalternas, elas também são partícipes da história enquanto sujeitos coletivos. Não são contestadores da ordem vigente, mas, ao contrário, repositores desta ordem. Então, essa visão culturalista, ela acredita também, assim como a perspectiva da Maria Glória Gon, que esses movimentos sociais, eles não têm aquele potencial de reverter o capitalismo. Seria esperar muito, né? Nesse caso, seria uma visão um pouco ingênua do potencial e da missão desses movimentos acreditar que eles vão reverter todo um sistema de exploração histórico, né? Então, eles são, muitas vezes, até os repositores dessa ordem. Por exemplo,
quando o movimento social ele requisita uma política pública, ele está, digamos assim, contribuindo para a amenização do conflito social. Ele contribui de certa forma, claro que indiretamente, para escamotear as raízes daquela desigualdade. Então, por exemplo, quando um direito trabalhista ele é conquistado, quando ele é implementado pelo Estado, ele representa ao mesmo tempo uma conquista da classe trabalhadora desse movimento, mas ele também representa uma estratégia do Estado de amenizar aquele conflito de classes. Então, esse movimento social, às vezes, ele até contribui para a manutenção da ordem desigual. Olha a contradição, né? É um paradoxo. Essa visão também acredita que os movimentos sociais são práticas democráticas de pressão. Então, a prática democrática ela vai muito além do processo deliberativo. Ela abarca também a organização da sociedade em torno de sujeitos coletivos, né? Como movimentos sociais. Assim como os partidos políticos, os movimentos sociais têm uma contribuição importante nas transformações políticas dentro da sociedade, de uma forma democrática. Isso não quer dizer que dentro de regimes ditatoriais você não vai encontrar movimentos sociais, muito pelo contrário. Inclusive aqui no Brasil, durante o nosso período ali de regime de ditadura, foi um dos períodos mais efervescentes dos movimentos sociais. Foi quando eles começaram a se mobilizar, a ressurgir aqui no Brasil, né? E contribuíram em grande parte para o nosso processo de redemocratização, contribuíram para o processo de escrita e elaboração da nossa Constituição Federal, que é chamada Constituição Cidadã, e estão presentes até hoje, né? Então, eles são formas de pressão democrática, mas eles podem existir também dentro de um regime autoritário, tá? Existe também uma visão mais mecanicista, mais determinista sobre os movimentos sociais. Agora a gente vai ver a respeito do que essa visão mecanicista, que essa visão determinista, né, o que ela vem falar, a respeito do que ela trata. Aqui. Essa visão mecanicista, ela vem dizer que o caráter de classe dos movimentos populares, ele é questionável. A visão mecânica é uma visão mais, digamos assim, mais conservadora, né? É uma visão que ela não consegue perceber o fundo de desigualdade de classes que está por trás de um movimento. Então ela diz, não, essa questão ela é um pouco parecida, né, com a visão culturalista nesse aspecto, porque ela diz assim, olha, não é porque você ganha mais ou menos que isso vai te estimular a fazer parte de um movimento social. Então, não é um caráter de classe, de renda, a qual classe social você pertence que determina isso. Ela considera que os movimentos sociais são compostos por uma diversidade de sujeitos, não cabendo na simples concepção de classe. Ou seja, existe gente de todo tipo dentro de um movimento de trabalhadores. Vamos pegar aqui, por exemplo, a CUT, né? A Central Única lá dos Trabalhadores. Ou então o MST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Dentro do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra e da CUT, você tem pessoas que são trabalhadores e também que são trabalhadores sem terra, né, respectivamente. Porém, dentro desse movimento também existem diversidades. Então, existe o trabalhador sem terra homem e o trabalhador sem terra mulher. Existe o trabalhador sem terra do Nordeste e o trabalhador sem terra do Sul. Existe o trabalhador sem terra negro, existe o trabalhador sem terra branco, mestiço, enfim. Então, dentro de um movimento social, existem tantas diversidades que é impossível você querer que ele corresponda a uma unidade homogênea, como se ele fosse a mesma coisa. Então, ele não cabe numa simples concepção de classe, quer dizer, a única coisa que me torna... quer dizer, o simples fato de nós sermos trabalhadores sem terra nos torna iguais? Não, essa visão, ela vem dizer o seguinte, que apesar de nós sermos a mesma classe, existem muitas diferenças entre nós. Vamos pegar aqui o movimento de mulheres, por exemplo. Dentro do movimento feminista, você tem uma diversidade de mulheres.
né? Você tem a mulher da classe mais baixa, você tem a mulher da classe mais elevada, você tem a mulher hetero, homossexual, você tem a mulher trabalhadora, a mulher que trabalha fora de casa, né? Aquela que trabalha dentro de casa. Tem mães, tem outras que não são mães. Então tem uma diversidade de sujeitos dentro dos movimentos sociais. E essa visão estruturalista, ela vai dizer o seguinte: existem tantas pessoas diferentes dentro de um movimento social que é impossível que elas estejam ali reunidas só por conta de uma questão de classe. Essa visão ela vem dizer também que existe, né? Ela propõe uma substituição do conceito de proletariado. Então essa questão de proletariado, né, que é a mesma coisa que classe trabalhadora para eles, é superado. Esse conceito de proletariado ele já está ultrapassado, ele é muito antigo, ele se refere a um contexto socioeconômico que hoje não é mais tão viável, né? Esse conceito de proletariado ele surgiu ali no início da Revolução Industrial. Hoje, talvez ele não se aplique mais, porque nós não temos só trabalhadores de cunho, né, ali do chão de fábrica, só operários. Nós temos os informais, os liberais, os autônomos. Então, eles propõem a substituição dessa palavra proletariado por outros termos, né, como classes populares, classes trabalhadoras, né, que existem vários tipos de trabalhadores, segundo eles, ou então os pobres, né, o povo. Então eles dizem o seguinte: quando você está falando de movimentos sociais, não cabe mais falar em classe trabalhadora. Você pode falar em classes populares, classes trabalhadoras, né, no plural, os pobres, o povo. Só que o problema é que esses conceitos são muito vagos. Esses conceitos eles não dizem a que vem. Eles não definem exatamente quem são os integrantes de um movimento social. Eu não posso chegar e dizer que quem compõe o movimento de trabalhadores sem terra são os pobres, são o povo do campo. Isso é uma definição muito vaga. Eu preciso dizer que quem compõe o movimento de trabalhadores sem terra são pessoas que se veem expropriadas do seu principal meio de produção. Então não é um povo do campo, é uma classe trabalhadora de fato. É a classe trabalhadora rural de fato que faz parte desse movimento. Só para citar um exemplo, né, como que essa visão estruturalista ela acaba sendo um pouco vaga. Ela não vai ali na raiz, né? Ela não ataca a raiz da origem dos movimentos sociais, aquilo que os motiva a existir, que em último caso é a desigualdade e a exclusão de classes. Ela fala também que a diversidade de identidades nos movimentos dificultaria a existência de uma unidade nesses. Então é aquela coisa, né? Existem vários tipos de pessoas dentro de um movimento social, então ele não consegue ser unificado. Em alguns aspectos isso se concretiza, né? Tem movimentos que têm uma dificuldade maior de criar uma unidade porque existem pessoas muito diferentes ali dentro deles. Por exemplo, o movimento feminista, como eu já falei. Você não pode dizer que a condição de vida de uma mulher de classe média é igual a de uma mulher de classe mais baixa. Uma mulher de escolaridade mais alta, por mais que ela seja feminista, ela não é igual a uma mulher que tem uma escolaridade menor, por mais que ela também seja feminista. Então, por exemplo, dentro do movimento de trabalhadores rurais, quando a gente estuda, a gente vai ver que existe uma outra luta dentro desse mesmo movimento, que é a luta das mulheres trabalhadoras rurais, porque elas denunciam constantemente o machismo dentro dos sindicatos, dentro das associações, dentro desse movimento. Então existe diversidade, existe desigualdade social dentro desses próprios movimentos sociais. Talvez por isso que eles não consigam reverter tanto a ordem da sociedade, né? Reconhece e identifica, né, as contradições do sistema capitalista. Aliás, gente, reconhecer e identificar as contradições do sistema capitalista não significa ter capacidade de formular um projeto político de classe. Então, eles vêm fazer nessa visão estruturalista uma denúncia sobre a falta de eficácia dos movimentos sociais.
Eles dizem o seguinte: não é porque você identifica que existe desigualdade na sociedade que você é capaz de propor uma mudança ou uma reversão dessa desigualdade. Então, por exemplo, se eu percebo que existe desigualdade entre homens e mulheres, isso não significa que eu sou capaz de oferecer uma proposta política, um projeto político para transformar essa realidade. O fato de eu perceber que eu, na classe trabalhadora, sou mais oprimido, não me dá a capacidade imediata de elaborar um projeto político de classe que reverta essa ordem. Então ele coloca essa limitação, né? Essa visão estruturalista, ela coloca essa limitação dos movimentos sociais. Vocês percebem que ela é muito parecida com a visão culturalista, né? Elas colocam a limitação desses movimentos sociais e elas acham que essa questão de classe ela já não é mais tão fundamental hoje em dia. Aí a gente vai ver também a concepção marxista sobre os movimentos sociais. O que essa concepção marxista fala? Desculpa aqui, gente. Deixa eu voltar aqui. A concepção marxista, ela vem considerar, né, a relação que os indivíduos estabelecem com a propriedade dos meios de produção enquanto fonte primeira da divisão das classes sociais. Então, a visão marxista ela já vai de encontro com as outras duas. Ela já vem dizer que, ao contrário do que os outros dizem, que é porque eu me identifico culturalmente dessa forma, eu me identifico simbolicamente daquela outra forma, que eu me agrego ao movimento social, a visão marxista ela vem dizer que a base dos movimentos sociais, o que vai fazer com que eles surjam, é a identidade que aquelas pessoas criam a partir da sua condição de classe. É o fato de eu pertencer à classe trabalhadora que me agrega a outros da minha mesma classe. Então, o que está por trás da origem dos movimentos sociais é a propriedade dos meios de produção. Então, questionados a respeito, qual é o fundamento dos movimentos sociais na visão marxista? A propriedade dos meios de produção, né, que é a fonte primária da divisão das classes sociais. E faz algum sentido, porque se a gente for parar para pensar, qual é a base da desigualdade social? É a desigualdade socioeconômica. Não é a desigualdade racial, étnica, de gênero, enfim, né? O que está na base da desigualdade social é a desigualdade econômica, a exploração do homem pelo homem. A visão marxista, ela vem falar também que os movimentos sociais são formados por classes subalternas ou dominadas, que englobam, além de uma multidão de trabalhadores, né, pessoas que se identificam a partir dessa sua mesma condição de vida. Então, digamos que uma visão culturalista, uma visão estruturalista, consideraria um movimento de um extrato, digamos, de classe média como um movimento social. Já a visão marxista, ela admite que movimentos sociais eles são constituídos prioritariamente e praticamente exclusivamente pelas classes subalternas. Então, digamos que numa visão marxista, o MBL não seria um movimento social, porque ele não é composto exatamente por uma classe subalterna, né? Mas claro que a gente tem que guardar a devida contextualização de qualquer visão, de qualquer teoria, de qualquer perspectiva. A visão marxista, ela é mais antiga, né? Ela foi formulada ali pelas ideias do Marx, ainda ali no século XIX, né? Início do século XX. Nesse momento, os movimentos sociais eles eram praticamente todos ligados à classe trabalhadora, aos movimentos trabalhistas. Então, é natural que eles achassem que movimento social era uma coisa exclusiva daquela classe subalterna que se encontrava extremamente explorada e desprovida dos meios de produção. Porém, se a gente for pegar uma definição mais moderna, mais atual, até de acordo com o pensamento da Maria Glória Gon, de outros pensadores, né, da visão culturalista, da visão estruturalista, eles vão dizer que movimento social vai muito além disso. Né? Então, por exemplo, na visão marxista mais radical,
um movimento de mulheres composto por mulheres de uma elite ou da classe média não seria um movimento feminista, porque elas não são da classe subalterna. Embora a mulher dentro da sociedade seja um extrato mais oprimido. Porém, economicamente, elas não são subalternas. Então, na visão marxista, elas não seriam ali um movimento social legítimo. Mas isso é uma visão mais radical, mais antiga, né? Mais antiga. A gente tem que ir adaptando as visões de acordo com o contexto que a gente vive. Né? O nosso contexto histórico atual é que vai definir qual é a visão mais adequada que a gente tem que concordar, que a gente tem que estabelecer. A visão marxista vem dizer também que esses movimentos sociais, né, os integrantes desses movimentos, se identificam pela subordinação econômica e política a que estão submetidos. Então, segundo essa visão de Marx, marxista, na verdade, o que faz com que pessoas se agreguem em torno de um movimento social é a situação comum de subordinação econômica. Ou seja, estão todos ali oprimidos por aquela ordem econômica, todos excluídos da participação política efetiva. Então, eles se identificam e eles se aglomeram em torno de um movimento social. Então, o que baseia mais, o que baliza essa visão marxista do movimento social é a perspectiva econômica e política em si, né? Ele não aborda muito a questão identitária, a questão cultural, enfim. Uma outra característica dessa perspectiva marxista é que a propriedade dos meios de produção ela é vista como a fonte primeira de exploração e dominação de classe. Então, o que determina a dominação de classe, o que determina que uma classe seja oprimida e outra classe oprima, é a propriedade dos meios de produção. Vamos refrescar aqui um pouco a nossa mente para a gente lembrar o que é propriedade dos meios de produção. Meios de produção são os instrumentos necessários para que eu produza algo, para que eu produza uma mercadoria, para que eu produza algo que é necessário para a minha vida, para a vida das pessoas. Então, por exemplo, para que um celular seja produzido, ele é um objeto, uma mercadoria, né? Para que esse celular seja produzido, é necessário uma série de equipamentos de uma fábrica, né? De fábricas de várias formas, né? De várias peças. Os trabalhadores dessas fábricas não são donos desses instrumentos de produção. Eles não são donos da fábrica, eles não são donos da ferramenta, eles não são donos das matérias-primas, eles não são donos dos metais, do vidro, do plástico utilizado para produzir essa mercadoria. Então, eles não são donos dos meios de produção, eles são meros trabalhadores. A única coisa que essas pessoas possuem nessa relação com o seu empregador é a sua força de trabalho. Já o dono da fábrica, né, os donos das várias fábricas que são utilizadas para fabricar as peças, eles sim são os donos dos meios de produção. Eles são os capitalistas. Nós, trabalhadores, somos os proletários. Nós somos a classe trabalhadora. Isso é a visão marxista, tá? Essa visão marxista, ela vem falar também que existem diferenciações no interior da mesma, né? Então, isso é um ponto em comum entre essas três visões, tá? Guardem bem isso. Se vocês forem questionados, qual o ponto em comum entre as três visões a respeito dos movimentos sociais? É que todas essas três visões concordam que dentro dos movimentos sociais existem muitas diversidades. Existem muitas diferenciações. Então, por exemplo, o movimento de trabalhadores no Brasil não é idêntico ao movimento de trabalhadores na Europa, nos Estados Unidos. Existem inúmeras diferenças, né, que são demarcadas pela questão cultural, são demarcadas pela questão de gênero, pela questão étnica, regional. Então, gente, o que fica de apreensão dessas três visões é que nenhuma delas é completa. Todas elas apresentam algum tipo de equívoco, algum tipo de limitação na forma como percebe
os movimentos sociais. Porém, todas elas têm uma visão peculiar, né, que consegue identificar uma das características desses movimentos. Uma diz que a questão simbólica é importante, e é sim. Né? Outra diz que a questão de classe não basta, isso também é verdade. E a questão marxista vem dizer que a origem desses movimentos é a dominação de classe e a propriedade dos meios de produção, que também é verdade. Então, essas três visões, elas se complementam, né? Elas conversam uma com a outra, e a gente tem que ter essa capacidade de perceber, né, que os movimentos sociais, eles são sujeitos coletivos importantíssimos, né? Eles não são elementos extras da sociedade. Eles são personagens históricos. Eles fazem parte desse processo de movimentação da própria sociedade. Existe uma relação muito intrínseca entre os movimentos sociais e o movimento da sociedade. Quando a sociedade se movimenta, quando ela muda, os movimentos sociais mudam junto. Quando os movimentos sociais se mobilizam, a sociedade também muda. É uma mudança recíproca. E a história vai se construindo nesse processo. E cada movimento, ele está sujeito, sejam os populares, sejam os sociais, eles estão sujeitos às condições políticas, às condições econômicas, às condições culturais, às condições subjetivas das pessoas que o compõem. Então é importante que a gente disfarça muitas visões pejorativas que nós temos dos movimentos sociais. Essa visão de que são meramente movimentos de esquerda, ou movimentos que protestam por pautas minoritárias, né? Na verdade, não, eles são bem mais amplos do que isso, né? Cabe uma pesquisa maior a respeito disso. Cabe saber mais a respeito do que eles tratam de fato, tá bom? Então, nós estamos apenas adentrando essa questão dos movimentos sociais. A gente vai se aprofundar um pouquinho mais nela na próxima aula, né? Que a gente já começa a dar início na nossa unidade 2. A partir dessa aula de hoje, a gente já adentra a nossa unidade 2, mas a gente vai se aprofundar mesmo nessa próxima aula com os textos da Maria Glória Agon. E a gente vai estudar como que esses movimentos sociais estão configurados na nossa realidade brasileira. Como é que eles surgem? Como é que eles vêm se manifestar aqui no Brasil? Como é que eles se dão na nossa atualidade? E por fim, no prosseguir da nossa disciplina, nós vamos ver como que é a relação entre o serviço social e esses movimentos, né? Então, gente, eu vou deixar para vocês como complemento um vídeo do YouTube que fala de uma maneira mais resumida, né, o que são esses movimentos sociais, tá? Espero que vocês consigam ter prestado bastante atenção, que isso tenha sido enriquecedor para vocês. Qualquer coisa que não tenha ficado claro, porque a gente sabe que é um tema um pouco complexo, vocês podem tirar dúvidas, tá? Espero o feedback de vocês. E assistam os vídeos, leiam os materiais, tá? Façam atividade de revisão que será disponibilizada. Eu agradeço muito a vocês que ficaram prestando a sua atenção até agora aqui, né, nesse momento. Eu espero que vocês tenham um bom estudo, que façam também uma boa avaliação, né? Façam muito proveito das disciplinas que estão sendo ofertadas, dos conteúdos que nós estamos disponibilizando, e que em breve a gente possa estar juntos, tá? Então, eu agradeço a atenção de todos vocês, só ressaltando que essa aula de hoje, ela foi uma parte do que trata o texto da Marina Maciel Abreu, aquele que eu disponibilizei na aula passada, Movimentos Populares e Classes Subalternas, né? Ele está aqui disponível nesse link aqui. Se vocês quiserem clicar no PDF, dá para vocês olharem diretamente na internet também. Então, a partir da próxima aula eu já vou estar deixando o texto da Maria Glória Agon para vocês, tá bom? Então, estudem bastante esse tema. Espero que vocês não se sobrecarreguem e que busquem os professores para tirar qualquer dúvida, tá bom? Obrigado pela atenção de vocês. Até mais.